Olá, eu sou a Kelma Maziero. Sejam bem-vindos ao podcast Tarologuês, um espaço para falar de tarô. Salve, salve, minha gente! Hoje eu quero falar um pouco sobre um dos temas que eu mais gosto de falar, na verdade. Ele é batido, ele já é bastante conhecido, mas nem por isso ele deixa de ser interessante e de ajudar a gente a refletir a respeito de elementos que se relacionam com esse tema. Quando eu decidi pelo título A Cigana Leu o Meu Destino, é porque eu realmente não queria entrar hoje só na questão do destino e do livre-arbítrio, que, como eu falei, já é uma discussão conhecida. Mas eu queria ir um pouco além. Eu recebi a sugestão de uma colega para falar sobre um aspecto que se liga ao entendimento de destino na prática oracular, e aí construir aqui mais ou menos um mapinha para a gente conseguir chegar na reflexão que, longe de mim, estar aqui para dar uma resposta para essa reflexão. Ao contrário, quero compartilhar com vocês para a gente pensar junto, né? Bom, começando do começo, né? Esse velho tema, destino e livre-arbítrio, é um tema que gera, que estimula o pensamento binário, né? Aquela coisa de tá certo, tá errado, sim ou não, bem ou mal. E a gente sabe que no que se refere a tarô e a prática oracular, esse pensamento é um pensamento pouco produtivo, tá? Obviamente eu não estou aqui desmerecendo o valor, a importância das questões de sim ou não. Isso é outro assunto. Quando eu falo sim, não, certo, errado, preto, branco, bom ou mal, eu estou falando muito mais do pensamento que cinge a nossa capacidade de raciocinar, né? E que dificulta muito o nosso trabalho, porque as pessoas não são divididas em grupos, né? Já falei sobre isso, inclusive, nos 2 primeiros episódios, no que se refere aos estereótipos dos oraculistas, e depois, no segundo episódio, os estereótipos das cartas, né? Não dá muito pra gente separar o mundo inteiro em caixinhas, ainda que, vamos deixar isso claro, os marcadores sejam importantes quando se refere a esse tipo de caixinha, vamos dizer assim. Ainda assim, a capacidade reflexiva precisa de espaço para melhorar, para ampliar, para questionar, para não se sentir tão desconfortável com pensamentos diferentes, né? Uma coisa, infelizmente, muito recorrente na nossa realidade atual. Então, pensar em destino e livre-arbítrio como coisas separadas pode ser um erro, né? Não sei se um erro mas um equívoco, para não ser tão contundente aí no uso da palavra. Fica aquela briga, eu acredito em destino, e aí a outra pessoa diz, não, eu não acredito em destino, eu acredito que eu tenho liberdade de escolha e que sou eu que faço o meu caminho. E aí isso vira 2 lados de uma mesma moeda, né? E aí a intenção hoje é falar um pouco sobre isso também, né? Se a gente olhar pelo tarô, o tarô já nos mostra que esses temas são 2 lados de uma mesma moeda, porque as próprias cartas já falam sobre destino e sobre livre-arbítrio. Não só sobre livre-arbítrio, mas sobre a liberdade de escolha. E não só sobre liberdade de escolha, mas também sobre a liberdade de ser, né? Se a gente olhar para a situação com um pouco, como eu falei, né, com um pouco mais de amplitude, saindo da necessidade de buscar uma resposta imediata, eu devo confessar que essa necessidade de buscar resposta e fórmula mágica é um negócio que
me incomoda cada vez mais, porque isso diminui, como eu falei, a nossa capacidade de ampliar o olhar. Isso afunila demais o nosso estar no mundo. Então, olhando por aí, o tarô vai trazer as cartas, já que nos mostram que tudo isso faz parte da vida. Não adianta a gente ficar nessa briga eterna, eu acredito no destino, eu não acredito no destino. Não é uma questão de acreditar, né? É como quando as pessoas vêm perguntar para mim: ah, você joga tarô? Sim, jogo. Você acredita nisso? Eu acho essa pergunta sensacional, porque ela fala muito sobre a pessoa que me pergunta isso. Através dessa pergunta eu entendo muito do que ela pensa e do que ela espera escutar, né? Porque é uma pergunta ao mesmo tempo que me coloca numa situação sem saída, né? Se eu disser não, eu me ferro. Se eu disser sim, eu me ferro. Então, tem algumas coisas que não são uma questão de acreditar ou não. E a gente tem que aprender a conviver com isso, seja confortável ou desconfortável. As cartas de tarô já nos trazem esse spoiler, né? Então, quando a gente olha para a carta da justiça, quando a gente olha para a carta da roda, quando a gente olha para a carta da torre, do julgamento, a gente já, na própria imagem, percebe que ali existe uma intervenção, existe uma interferência, melhor dizendo, nas situações analisadas. Ou seja, são cartas que nos lembram que a gente não está sozinho no mundo e que não é a gente que escreve a história sozinhos. Tem gente junto escrevendo com a gente, né? Não sou eu que defino as coisas, não sou eu que mando nas coisas o tempo todo. É um pouco ingênuo pensar que tudo que eu quero eu posso. Porque a gente sabe que no dia a dia, e conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo isso cada vez mais, a gente sabe que tem elementos que estão totalmente fora do nosso controle. Então, quando a gente fala de destino, é necessário falar com respeito, até porque essas cartas que eu mencionei são cartas de respeito. Não que as outras não sejam, mas essas quando saem a gente respira aí 1, 2 vezes para dar conta de interpretar. Porque são cartas que mostram que ali a gente não está sozinho. A gente vai ter que redefinir alguma coisa na justiça, a gente vai precisar versatilizar para lidar com a roda e se adaptar. A gente vai precisar ser humilde frente à torre. E a gente vai precisar estar com a cabeça aberta para aprender no julgamento. Cartas que claramente nos mostram que a gente não está sozinho nesse mundo. E que o próprio mundo conversa com a gente. Em contrapartida, a gente tem a clássica, conhecida, a Carta dos Enamorados, que é uma carta que fala sobre escolhas, decisões, não só sobre isso, mas também sobre isso. E é uma carta que também vai indicar aí a presença do livre-arbítrio. Então, eu tenho liberdade de agir em certas situações. Eu preciso aprender a me posicionar. E se a gente vai um pouquinho mais além aí desse enamorados, a gente vai ter liberdade no diabo também. A gente vai ter liberdade no louco também. A liberdade de ser está no louco, por exemplo. Então, só pelo tarô a gente já tem aí assunto suficiente para falar sobre essa questão do destino e do livre-arbítrio. Mas, para quem quer ir um pouco além disso, eu de vez em quando dou essa sugestão, vou deixar aqui. Às vezes as pessoas esquecem ou não escutaram falar a respeito, então deixo aí a dica, sugestão. No YouTube você encontra um papo, uma conversa, um debate entre o professor Clóvis de Barros e o Loduca,
num programa que chama Quem Somos Nós, e nesse programa o professor Clóvis de Barros, está falando um pouco sobre o pensamento do Spinoza. Recomendo vivamente que você assista ou veja, porque ali tem bastante assunto para pensar. E deixo também como um contraponto o pensamento existencialista de Jean-Paul Sartre, que vai falar de um ponto de vista diferente, que é aí a valorização da capacidade de escolha, como se absolutamente tudo na vida fosse escolha consciente, né? Então, são dois pensadores aí que eu costumo usar bastante nesse tipo de conteúdo, porque rende, e a gente hoje em dia tem acesso a esse tipo de pensamento, o que permite que a gente não fique iludido ingenuamente por pensamentos que às vezes não têm muito fundamento. Mas, para fechar aqui essa questão, acho que dá para mencionar também um autor que eu gosto, que é o Viktor Frankl, que para mim, na minha concepção, assim como é um existencialista, assim como Sartre, mas a perspectiva é bastante diferente em vários pontos, inclusive no que se refere à tendência nihilista, né? Viktor Frankl vai admitir a presença desses dois elementos. E ele diz que muitas coisas a gente não controla, a gente não prevê, a gente não tem como saber, mas que a gente tem como escolher a maneira como a gente vai lidar com isso. Ou seja, as coisas nos acontecem, nós não controlamos tudo o que nos acontece, mas conseguimos e somos capazes de controlar o que a gente vai fazer com aquilo que nos acontece. Então, Frankl traz essa reflexão, colocando a gente como responsável, conscientemente responsáveis, frente a um destino que muitas vezes a gente não controla. O estudo disso nos ajuda muito a compreender e avançar nas reflexões a respeito do conceito que a gente tem sobre o destino e como a gente se relaciona com isso, e o conceito que a gente tem com liberdade de escolha e como a gente se relaciona com isso. Como a intenção desse podcast, desse episódio aí, um pouquinho além aí desse debate que eu citei na primeira parte, acho que dá para a gente avançar um pouquinho nessa conversa, usando aqui, começando por uma frase do próprio professor Clóvis de Barros, nesse vídeo que eu mencionei, que diz o seguinte: o mundo está aí para te alegrar, e você cogitando como ele deve ser. Essa frase é uma frase clássica do professor Clóvis de Barros. Quem estudou com ele sabe que ele tem tiradas sensacionais, que ele tem insights maravilhosos, uma pessoa de excelente bom humor, é uma das pessoas com quem eu aprendi e que ainda bem isso eu consegui fazer antes da pandemia, porque a pandemia estragou com um monte de cursos que eu ia fazer presencialmente na época. Foi um tal de devolver dinheiro, reajustar valor, mudar tema, fazer online. Mas o professor Clóvis de Barros foi um dos que eu tive o prazer de aprender presencial e que tem essas percepções aguçadas, percepções que nos inquietam. Ele não tem muito medo de deixar a gente desconfortável na cadeira. Isso é muito bom. E, infelizmente, a gente vive uma época onde isso está ficando cada vez mais raro, porque como a gente precisa agradar todo mundo na rede social o tempo todo, senão não dá like, e aí o algoritmo entende que você não é interessante e você é invisibilizado, fica meio difícil da gente pensar a sério ou trazer inquietações sem a gente ser cancelado. Ou pelas pessoas,
apressadas nos seus julgamentos ou pelo algoritmo, que entende que a gente não tem conteúdo interessante, né? Então, retomando aqui a frase do professor para a gente voltar isso para a nossa prática oracular, ele obviamente essa frase não veio por conta disso, mas eu estou aqui gentilmente me apropriando dessa fala dele para poder instigar pensamentos e análises nossas, cada um com a sua, obviamente. E é aí que tá a beleza, né? Depois, às vezes, eu recebo mensagens incríveis das pessoas falando para mim o que elas entenderam e como aquilo bateu para elas. Isso é tão sensacional, permite a gente viver fora da caixinha, que é a caixinha da rede social. Que, veja, né? Do jeito que eu falo, parece que eu sou contra, não sou. Gosto bastante de rede social, tô sempre lá. Mas, infelizmente, a gente perde muito nesses aspectos que eu mencionei anteriormente. Vamos voltar na frase, como eu falei. O mundo tá aí para te alegrar. E você cogitando como ele deve ser. Quando a gente está atendendo, quando a gente está fazendo ali a nossa prática oracular, a gente se depara muitas vezes com essa situação. E veja bem, eu não estou falando só das pessoas que a gente atende. Às vezes, quando a gente joga para a gente mesmo, demora um pouco, mas essa ficha também cai, né? De que a necessidade de controle que a gente tem é tamanha, né? É tal que a gente dificilmente consegue simplesmente deixar a vida acontecer um pouco para a gente ver se o script pode acabar ficando melhor do que a gente imagina. Né? Então, quantas vezes lá eu tenho os meus 20 anos de idade e eu traço um projeto de vida para mim. Hoje em dia isso está ficando cada vez mais cedo, né? O pessoal de 21 anos, 22 anos já está se sentindo frustrado e fracassado na vida profissional. Eu acho isso bizarro, porque se a estimativa de vida aumenta, por que eu tenho que fazer sucesso com 10 anos de idade, com 15 anos de idade, né? São coisas que a gente realmente precisaria pensar um pouco mais antes, inclusive, de exigir dos nossos filhos. Mas quando a gente olha para essa situação, né? Quando a gente entende que a gente lá com os 20 anos faz um cronograma, então eu vou me relacionar com aquela pessoa, ou quando aparecer tal pessoa, ainda tem muito desse assunto, né? A minha alma gêmea, a pessoa certa para mim, a pessoa que vai me fazer feliz, sei lá. Aí a gente vai fazer as coisas de uma maneira X, Y, Z, e a minha vida profissional vai caminhar de maneira X, Y, Z, enfim, né? Enquanto isso, a vida tá lá acontecendo. E é aí que a gente deve olhar para o destino ou para a fortuna, como tanto usava esse termo, o Shakespeare usava muito esse termo, fortuna. Eu acho esse termo lindo, inclusive. Enquanto a vida está lá acontecendo, a gente está tentando controlar tudo, usando da argumentação de que a gente tem liberdade de escolha, então a gente faz o que a gente quer. Então, aqui eu quero deixar essa reflexão no sentido da gente realmente pensar o quanto a gente de fato sabe lidar com a liberdade de escolha e o quanto de fato a gente sabe lidar com o destino. Porque, na verdade, quando a gente tem que escolher se posicionar e se bancar diante de uma situação, muitas vezes a gente não quer fazer isso, né? Porque não é muito fácil. A gente fala de liberdade de escolha até a gente ter que se posicionar. E diante de pessoas, às vezes, que a gente gosta, a gente ter que desagradar essas pessoas. Aí a liberdade de escolha muda de figura, fica um pouco desconfortável, já não é mais uma coisa tão bacana assim, né? Já não é mais a prova da minha independência no mundo. Da mesma maneira, em relação ao destino, em relação à fortuna, em relação à contingência, que é aquilo que a gente não controla, né? O quanto a gente vilaniza isso, muitas vezes, para sobrepor a nossa vontade a isso. O que não resolve absolutamente nada, porque a gente sabe que, de fato, o que não dá para controlar, como eu falei anteriormente, não dá para controlar. Então, esse pensamento é um pensamento que eu deixo para você.
Essa frase do professor Clóvis de Barros eu deixo para você, porque grande parte das vezes, quando estamos de frente, diante, mediante até, né? Mediante no sentido de mediação do oráculo mesmo, quando a gente está ali, a gente e o oráculo, mesmo que a gente esteja jogando para a gente ou para o outro, a questão que não quer calar é essa: o quanto da gente ou do outro está ali tentando subjugar coisas que não são possíveis de serem modificadas ou controladas. E principalmente, como a gente vai lidar com isso? E assim a gente chega nessa terceira parte. A gente entende que, considerando o que foi dito anteriormente, né, nessa segunda parte, às vezes a gente, ser humano, entende o destino como uma afronta. E esse posicionamento é um posicionamento que precisa ser revisto muitas vezes, até para que a gente consiga ter uma vida mais pacífica, mais genuína. A partir daí, entramos nesse terceiro bloco aqui, e que é a questão que me foi enviada pela colega, que eu gostei muito, mas eu quis fazer essas introduções antes de chegar aqui no âmago da questão, onde ela questiona sobre a mudança histórica do oráculo na prática. Como o oráculo mudou praticamente ao longo da história. Traduzindo em miúdos, com o passar do tempo, como e por que o oráculo mudou, né? A prática oracular, ela ganhou características diferentes ao longo do tempo. E raramente a gente pensa nisso num viés histórico, né? A gente se preocupa tanto em aquilo que eu falei, né, em agradar e não falar nenhuma caquinha para não ser cancelado, e normalmente buscar os temas que são os temas mais pops para o algoritmo não deixar a gente de lado, que a gente acaba ganhando pouco lugar, assim, de ficar inquieto e não querer sair dessa inquietação assim com tanta pressa. Porque afinal de contas, ficar inquieto não é o fim do mundo. E aí essa minha colega me perguntou isso, o que mudou na entrega, né? O que mudou no nosso compromisso, na nossa responsabilidade ali de entregar o nosso trabalho para as pessoas que nos procuram? E aí eu entendo que a nossa relação com destino, fortuna, contingência, ela mudou muito no último século. E aí sim a gente está usando um viés histórico, cronológico mesmo. Porque uma coisa é você falar para uma pessoa ali na virada do 19 para o 20, né, século 19 para o 20, é você chegar para a pessoa e falar... você vai ter alguns problemas com a sua família, por exemplo, né? E precisa trabalhar esses problemas com a família. Isso para a pessoa era crucial. Isso para a pessoa era a base da vida dela, era a estrutura da vida dela. Porque na virada do 19 para o 20, os casamentos ainda eram... Não que eles não existam mais, né? Mas eram em muito maior quantidade arranjados. A vida da mulher estava muito atrelada ao casamento, portanto, a família, bens, heranças, enfim, existia um papel de dependência feminina dentro do seu núcleo familiar que era muito importante, a questão de filhos, tudo isso tinha uma outra relevância. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é a gente falar a mesma coisa, essa mesma frase, por exemplo, a questão familiar que precisa ser enfrentada, que precisa ser resolvida, na virada do 20 para o 21, do século 20 para o 21, né?
Inclusive porque quando se buscava, até no século XX, inclusive, quando se buscava o oráculo, não tinha muita informação a respeito desse oráculo, né? Eu vou lá na vidente, eu vou lá na cartomante, eu vou lá na cigana, eu vou lá na médium, enfim, eu vou lá na figura que vai ler sobre o meu destino. Daí a frase desse podcast, do título desse podcast. E para isso não tinha um tempo certo. Eu vou lá, eu vou ler, na verdade eu vou ouvir o que ela tem para me dizer, normalmente mulher, inclusive, né? As figuras masculinas eram em menor quantidade na prática oracular, por exemplo. E isso mudou. Hoje em dia, a gente faz, século XXI, tem clientes que vêm mensalmente fazer jogos, trimestralmente fazer jogos. A relação com o oraculista e com o oráculo mudou, o que pode pressupor que a relação que a gente tem com o nosso destino, com a vida e a maneira como a gente enxerga esse passar do tempo também mudou. E aí, como eu falei, a gente pensa muito pouco sobre isso, mas é um assunto bacana para a gente pensar. Até porque antigamente, essa minha colega mencionou isso e é fato, antigamente era muito mais espontânea a relação que as pessoas tinham com o tempo. E com o oráculo, né? Era uma relação totalmente diferente. E, em contrapartida, nós oraculistas não tínhamos que ficar nos explicando o tempo todo, né? Olha, eu faço assim, eu faço assado, não necessariamente eu sou vidente, eu não tenho uma religião específica, eu jogo tarô, mas eu não faço amarração pro amor. A gente começou, com o passar do tempo, a fragmentar algumas coisas. E aí eu já não estou falando só de oráculo, né? Eu estou falando de tantas outras coisas que foram se fragmentando ao longo do tempo. Então, ao mesmo tempo que a gente foi ficando mais específico, a gente foi se especializando mais com o passar do tempo, e isso, de novo, historicamente tem um porquê, né? Tecnologia também foi se aprimorando, isso vem andando numa velocidade considerável desde o século XIX, sempre teve esse avanço. Não significa que a gente melhorou enquanto ser humano, mas o avanço prático, material, ele sempre aconteceu. Mas do século XIX e XX para cá, isso foi acelerando, daí até a nossa percepção de que o tempo voa. Isso vem acelerando cada vez mais. E isso vai gerando especializações, especificidades, nichos, consequentemente fragmentações. A questão é o quanto dessa fragmentação nos é favorável, o quanto nos é desfavorável e o quanto a especialização ela acabou nos colocando num lugar que é um lugar muito diferente da cigana, da vidente, do oraculista de 40, 50 anos atrás, historicamente falando, ontem, né? Sendo assim, se a gente olhar dessa maneira, para onde a gente está indo agora, né? O que a gente está construindo e para onde a gente está indo? Deixando um pouco de lado aí o pensamento romântico, que não deixa de ser um pensamento romântico no sentido de resgatar, né, no sentido nostálgico da coisa mesmo. Então, um pensamento romântico de, puxa, antigamente a gente tinha que se explicar muito menos, e a nossa prática era envolta num mistério que hoje já não é mais, porque a gente está o tempo todo se explicando, o tempo todo informando, o tempo todo debatendo sobre essas coisas, nichando bastante tudo que é feito, né? Então, deixando de lado um pouco aí o olhar romântico, o fato é que essa especialização constante, esse aprimoramento vai nos trazer aí provavelmente um novo lugar profissionalmente falando, pelo menos é o que eu espero, mas em contrapartida sim, a gente perde aí aquele contato, né? Aquela magia, e aqui eu coloco muitas aspas, aquela magia que a gente tinha em relação
a prática oracular, envolta em mistério, que às vezes a gente ia uma vez por ano, uma vez a cada 5 anos, porque era o suficiente, né? O jogo não tinha prazo de validade. A vidente não dava muito prazo de validade. Quando dava de uma maneira bastante genérica, né? Então, no final das contas, essa virada de século XX para século XXI que a gente pega agora é fundamental para a gente rever e repensar a nossa prática profissional, a nossa relação com o destino e o que as pessoas que nos procuram esperam da gente e do próprio destino e como elas se relacionam com esse destino. Né? Principalmente, aí a gente fecha na questão. Será que o que a gente entrega hoje é aquilo que as pessoas realmente buscam? E aqui eu não estou falando de rede social, de fazer dancinha para agradar as pessoas e o algoritmo entender que eu sou bacana. Eu estou falando de fato no sentido da fundamentação da minha prática, do sentido do que eu faço, do significado do que eu faço. Será que o que se entrega hoje é aquilo que se busca? Como eu falei para você no começo, eu não tenho resposta para nada disso. Eu trouxe essas questões para a gente refletir, porque eu acredito que a reflexão seja de fato o caminho para a gente andar, não andar como o tempo andou tecnologicamente falando, mas andar enquanto capacidade de compreensão, de conscientização e principalmente de escolha frente àquilo que a gente não consegue controlar e não consegue mudar. Né? Então, voltamos para o tema do episódio. E deixo aí essa inquietação com você. Espero que você não se sinta tão mal assim de pensar, de refletir, de estar inquieta ou de estar inquieto. Ao contrário, que isso permita que outras tantas portas mentais se abram e que a gente possa avançar nesse debate, que é um debate tão importante, não só para quem a gente é profissionalmente falando, mas sobre o que a gente oferece e o que representa aquilo que a gente faz. Um abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.